O estampido rasgou o ar a poucos centímetros de seu ouvido. Um som ensurdecedor, inesperado, tão próximo que parecia querer arrancar-lhe a vida. Mas Ana não piscou. Nenhum músculo de seu rosto traiu o terror que lhe dilacerava os sentidos, nem o fato de que seus tímpanos quase se romperam com a proximidade do cano. Petrov baixou o revólver lentamente, os olhos escavando cada detalhe de sua expressão. Há 3 anos ela vivia essa farsa macabra. 3 anos fingindo surdez absoluta para sobreviver. E agora, naquela noite gélida de dezembro de 1940, seu vizinho, o algoz, decidirá testá-la pela última vez. Mas para entender como uma jovem professora se viu enredada nesse pesadelo, é preciso voltar ao outono de 1937, aquele dia maldito em que o destino a levou para uma floresta nos arredores da cidade. Anna Mikhailovna Sokolova tinha apenas 24 anos. Dava aulas de literatura na escola número 7, dividia um apartamento comunitário na rua Sadovaia e carregava consigo os sonhos ingênuos de uma moça soviética, uma trança bem feita, a crença no futuro radiante e a rotina de quem ainda não conhecia o horror. Naquele domingo de manhã, saíra em busca de cogumelos. A vizinha Proscóvia, uma velha de voz trêmula, lhe falará de uma clareira cheia de cogumelos opata num bosque próximo. Ana pegou a cesta e partiu a pé. Os bondes passavam esparsos aos domingos, e o dia, excepcionalmente ameno para o outono, convidava à caminhada. O bosque a recebeu com um silêncio estranho, quase antinatural. Nenhum canto de pássaro, nenhum farfalhar de pequenos animais entre a folhagem. Só o vento balançando as copas dos pinheiros como se sussurrasse um aviso. Ela seguiu as instruções de Proscóvia, passou pela bétula caída, cruzou clareira estreita e chegou a um carvalho antigo. Mas não havia cogumelos. Em vez disso, avistou caminhões. 3 veículos cobertos estacionados numa estrada de terra. Depois, vozes. Ordens curtas, secas. E então, entre as árvores, surgiram as pessoas. Muitos homens. Alguns fardados, com fuzis do NKVD. Outros, civis, mãos amarradas, enfileirados à beira de uma cova profunda. Ana congelou atrás de um arbusto denso de avelã. O coração batia tão forte que ela temeu que o som a denunciasse. Não conseguia se mexer, nem desviar os olhos da cena. O tempo parou. Um oficial de casaco de couro lia algo em voz alta, como se recitasse uma sentença. Os condenados, homens, mulheres, até adolescentes, permaneciam em silêncio. Alguns choravam sem som, outros fitavam o vazio com olhares petrificados. Uma mulher de vestido rasgado embalava nos braços um embrulho, um bebê, certamente. Foi então que Ana ouviu. Entre os executores, verificando as armas, estava Nikolai Semyonovich Petrov, seu vizinho do andar de cima. O mesmo Petrov que a cumprimentava educadamente na escada, que oferecia balas à sua aluna predileta, Mashenka. Um chefe de departamento no NKVD, homem respeitado, o terror dos inimigos do povo. Agora, ele recarregava o revólver com a mesma indiferença com que assinava papéis no escritório. Nenhuma sombra de dúvida ou remorso em seu rosto. Era apenas mais um dia de trabalho. Até sorriu para uma piada de um colega. O comando foi dado. As armas se levantaram. A mulher com o bebê tentou virar o corpo, proteger a criança com seu próprio. O estampido ecoou. Corpos caíram na vala como bonecas quebradas. Alguns ainda se contorciam. Petrov aproximou-se da beira e, metodicamente, deu os tiros de misericórdia. 1, 2, 3, sem pressa, como se carimbasse documentos. Ana tapou a boca com as mãos para não gritar. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, a náusea subia pela garganta. Mas o pior ainda estava por vir. Petrov levantou a cabeça e olhou diretamente para ela. Seus olhares se cruzaram através das folhas do arbusto. Por apenas um segundo, mas suficiente para que ele a reconhecesse. O mundo girou. Suas pernas fraquejaram. Antes de desmaiar, o último que viu foi a expressão surpresa de Petrov e o passo que lhe deu em sua direção. Quando recuperou os sentidos, Petrov já a havia identificado, a professora do 3º apartamento, aquela moça quietinha que sempre carregava pilhas de cadernos. O que ela fazia ali? Como chegará à floresta exatamente naquele dia, naquela hora? Ele se apressou até o arbusto.
Ana jazia inconsciente sobre as folhas secas, o rosto pálido como um lençol, a respiração quase imperceptível. A cesta de cogumelos rolara para o lado. Petrov ajoelhou-se, verificou seu pulso. Viva! Os colegas já enterravam a vala, conversando e fumando. O trabalho estava quase terminado. Ele chamou o tenente Zakharov, um jovem de rosto severo. Encontrei uma garota aqui, colhendo cogumelos. Desmaiou de susto. Vi tudo, disse Zakharov, já puxando a pistola. Liquidar? Petrov hesitou. Matá-la seria fácil, jogá-la na vala com os outros, e ninguém notaria até o anoitecer. Mas Ana morava em seu prédio. Seu desaparecimento chamaria atenção. Os vizinhos saberiam que ela fora colher cogumelos, poderiam ligar os pontos. E perguntas, naquele momento, eram o último que precisavam. Espere, ordenou, levantando a mão. Eu a conheço. É minha vizinha, professora. Se sumir, vão fazer barulho. O diretor da escola vai organizar buscas. Ficou em silêncio, calculando. Depois, tomou uma decisão. Vamos levá-la ao hospital. Diremos que a encontramos desmaiada no bosque, em choque. Que perdeu a fala, algo assim. Zakharov franziu a testa. E se acordar e começar a falar? Quem vai acreditar nela? Uma professora contra um agente do NKVD? Riu, amargo. Vamos trancafiá-la no manicômio antes que abra a boca. Assim, Ana foi jogada em um dos caminhões. Petrov sentou-se ao seu lado, observando seu rosto lívido. Na emergência, exibiu sua identificação e explicou, seco. Encontramos durante uma patrulha. Deve ter se assustado com algo, desmaiou. O médico-chefe, o professor Vorontsov, um homem de cabelos grisalhos e mãos firmes, examinou a paciente. As pupilas não reagiam direito, o pulso, irregular. Nenhuma resposta a estímulos externos. Choque psicológico grave, diagnosticou. Isso acontece em traumas emocionais extremos. Ana só voltou a si 2 dias depois. Abriu os olhos para um teto branco de hospital. Tentou falar, mas só saíram de sua garganta sons roucos, abafados. A enfermeira chamou o médico. Vorontsov fez uma série de testes, bateu palmas perto de seu ouvido, chamou-a pelo nome, pediu que escrevesse algo. Nada. Seu braço deixou o lápis cair, inerte. Surdez e mudez psicogênicas, anotou no prontuário. Perda total de audição e fala devido a um trauma severo. Prognóstico incerto. No dia seguinte, Petrov apareceu oficialmente para visitar a vizinha. Entrou no quarto com um buquê de ásteres, o rosto composto em uma máscara de preocupação. Ana ouviu e paralisou. Um lampejo de terror cruzou seus olhos antes que ela conseguisse disfarçar, mas Petrov captou. Sentou-se ao lado da cama, colocou as flores sobre a mesa de cabeceira e falou baixo, fitando-a sem pestanejar. Os médicos dizem que você ficou surda e muda, fez uma pausa calculada. Uma pena, tão jovem. Mas, sabe, talvez seja melhor assim. Quem não ouve, não escuta o que não deve. E quem não fala, não diz o que não convém. Ana o encarava, imóvel. Uma única ideia martelava em sua mente: fingir. A qualquer custo. Ou seria a morte. Petrov inclinou-se, seu hálito queimando-lhe a face. Vou cuidar de você, vizinha. Muito de perto. E se, por milagre, sua voz e sua audição voltarem, outro silêncio pesado, serei o primeiro a saber. Entendeu? Endireitou-se, sorriu para a enfermeira que entrava com remédios. Coitada, murmurou, quase carinhoso. Prometo que tudo ficará bem. Ajudarei como puder, afinal, vizinhos devem se apoiar, não é mesmo? Quando Petrov finalmente saiu, Ana fechou os olhos. Lágrimas escorreram silenciosas pelas faces. A enfermeira acariciou-lhe a mão, murmurando palavras de consolo que ela ouvia com uma clareza cortante, mas não deu o menor sinal. Sua nova vida havia começado, uma existência encapsulada no silêncio absoluto que ela mesma escolhera. E isso era apenas o prelúdio das provações que seu algoz, disfarçado de vizinho solícito, já arquitetava para ela.
O professor Vorontsov, médico de uma era que sobrevivera à guerra imperialista, tinha visto de tudo em 3 décadas de prática: soldados mudos por contusões, ouvidos destruídos por estilhaços, mentes fraturadas pelo horror. Mas o caso de Anna Sokolova o deixava perplexo. Órgãos intactos, exames impecáveis e, no entanto, uma barreira intransponível entre sua consciência e o mundo. Uma fortaleza erguida pela própria psique. No conselho médico, 5 pares de olhos a examinavam como um espécime raro. O neurologista percutia seus joelhos com um martelo de reflexos, o otorrinolaringologista escrutinava seus tímpanos com um espelho auricular, o psiquiatra fazia perguntas ao vazio, sabendo que não obteria respostas, ou melhor, que ela fingiria não ouvi-las. Ana permanecia imóvel na cama do hospital, cada teste uma armadilha, cada gesto um risco calculado. Um piscar de olhos ao som abrupto, um leve giro de cabeça ao ser chamada, e Petrov saberia. E então, ela não ousava imaginar o então. Eletrochoque experimental, sugeriu o jovem residente, ainda com o brilho acadêmico nos olhos, o crachá da universidade balançando no jaleco. Vorontsov cortou-o com um gesto seco. Isto não é Europa, colega. Não fazemos cobaias humanas. Baixou a voz, quase um rosnado. Principalmente com professoras. A porta se abriu. Petrov entrou, e o ar na sala espessou. Seu distintivo do NKVD falava por ele. Trouxe laranjas, um luxo inacreditável para outubro, e depositou-as na mesinha de cabeceira com um gesto teatral. Virou-se para o professor, a voz untuosa de falsa preocupação. Como está nossa paciente? Alguma melhora? Vorontsov abanou a cabeça, os olhos cansados refletindo uma verdade inconveniente. Receio que não, camarada Petrov. Traumas desse tipo, hesitou, ela pode permanecer surda-muda para sempre. Petrov franziu o senho em um espetáculo de pena. Que pena! Tão jovem! Tanta vida pela frente! Seus olhos deslizaram para Ana, imóvel, o olhar fixo em um ponto além deles todos. Então, casual. E o trabalho? Conseguirá voltar à escola? O residente bufou, incrédulo. Que escola? Uma professora surda-muda? Mas Vorontsov, surpreendentemente, contradisse-o. Por que não? Ela escreve, lê. Há métodos adaptados. Conheço um caso em Leningrado. Petrov assentiu, pensativo. Ana sentia o suor gelado nas costas. Entendia demais bem sua lógica, matar uma professora chamaria atenção. Mas uma inválida, dependente, à mercê de sua bondade? Perfeito. Viva, porém inofensiva. 2 semanas depois, a alta médica chegou. Maria Pavlovna, a diretora, uma mulher de 50 anos, rígida no taier escuro, veio buscá-la, os olhos úmidos de lágrimas contidas. Aneca, minha querida, o que fizeram com você? Ana quis se atirar em seus braços, confessar tudo, implorar por ajuda. Mas Petrov estava ali, observando cada músculo de seu rosto. Teve que se limitar a um olhar vazio, os lábios inertes. No trajeto de volta, Maria Pavlovna falava sem parar, sem esperar resposta. Não se preocupe, arranjaremos algo. Bibliotecária, talvez. Ou auxiliar nas séries iniciais. Daremos um jeito. Ana olhava pela janela do bonde, os prédios passando como fantasmas. Se soubesse, Maria Pavlovna, o preço que pago por cada respiração, pensava. O cheiro de sopa de repolho e vozes altissonantes a recebeu na comunal. Proscóvia levou as mãos à boca. Deus do céu, a nuca voltou. Os outros moradores acorreram, os Kuznetsov, com suas 3 crianças barulhentas, o velho Semyon Abramovich, de olheiras fundas, o casal Volkov, ela com o avental ainda amarrado na cintura. Todos se compadeciam, ofereciam ajuda, enquanto Ana balançava a cabeça em agradecimento mudo, os dedos trêmulos. Então, os passos. Pesados. Ritmados. Ele. Petrov entrou carregando a filha, Mashenka, de 5 anos, tranças loiras, nariz arrebitado. Olhe, Mashenka, tia Nia voltou. Só que agora ela não ouve nem fala. Ficou doentinha. A menina pulou de seus braços, correu até Ana e puxou sua saia, tagarelando com gestos exagerados.
Ana se curvou, acariciou-lhe os cabelos. Quanto não daria por uma palavra carinhosa, um suspiro de alívio. Mas Petrov a observava, aquele sorriso estranho nos lábios. Minha Mashenka é boa, não é, doçura? Vai cuidar da tia Ania. A criança assentiu com entusiasmo. E eu também, acrescentou ele, fixando Ana com um olhar que a transpassava. Vizinhos se ajudam nos momentos difíceis. Naquela noite, ela se deitou em sua cama, entre paredes conhecidas, à mesma vista dos álamos no pátio. Mas tudo era diferente. Irreversível. Ouviu os passos de Petrov no andar de cima, pesados, metódicos, enquanto ele rearrumava móveis, abria gavetas. Por volta da meia-noite, o silêncio. Ana começou a adormecer quando um rangido a sobressaltou. A porta de seu quarto se abria, devagar. No vão, a silhueta de Petrov. Ela fechou os olhos, respiração medida. Ele permaneceu ali por 1 minuto, 2. Então, fechou a porta com a mesma lentidão. Uma inspeção, ela soube. A primeira de muitas. O que veio depois superou seus piores pesadelos. 3 dias após seu retorno, a fechadura quebrou. Ana voltou da biblioteca, onde Maria Pavlovna a colocará para catalogar livros, e descobriu que a chave não girava. O serralheiro do Zek só apareceu uma semana depois, coçando a cabeça. O mecanismo está destruído. Precisa trocar tudo. Novo cadeado? Nunca foi instalado. Petrov explicou ao administrador que cuidaria da pobre doente e que ela estava sempre sob supervisão. Agora, ele podia entrar quando quisesse. De dia, enquanto Ana trabalhava, revistava seu quarto. Ela notava, os livros levemente desalinhados, as gavetas com uma abertura milimétrica a mais, as páginas de seus cadernos folheadas. Procurava provas. Um diário, um bilhete, qualquer coisa que desmascarasse sua farsa. Ana passou a escrever apenas na escola, queimando cada palavra ao final do dia. Em casa, nenhuma anotação de compras, tudo memorizado. Os vizinhos se acostumaram à sua mudez. Proskov aprendeu a ler seus lábios em pedidos simples, Semyon Abramovich lhe mostrava as notícias do Pravda com o dedo indicador, as crianças Kuznetsov, a princípio provocadoras, foram repreendidas pela mãe. Mas alguns começaram a abusar de sua surdez. Volkov, o abastecedor, discutia em voz alta com a esposa seus esquemas de desvio de racionamentos. Proskov fofocava sobre os outros moradores bem na sua frente. E o administrador Sidorov, certa vez, entrou sob o pretexto de verificar o aquecimento e tentou apalpar suas coxas. Ana se esquivou, refugiou-se com os Kuznetsov, mas não pôde denunciá-lo. Petrov assistira a tudo. E, pelo brilho em seus olhos, desfrutara do espetáculo. Às vezes, ele aparecia com desculpas esfarrapadas, trazia batatas, consertava o primos, pendurava cortinas. Sempre em silêncio, mas seus olhos a devoravam, calculando, avaliando. Até que, uma noite, um estrondo abalou a comunal. 2 jovens bêbados irromperam no corredor, tropeçando, confundindo os andares. Avistaram Ana e a agarraram, arrastando-a, as mãos sujas em sua garganta. Ela se debateu, os pulmões ardendo para gritar, mas não podia. Um grito a denunciaria. Kuznetsov surgiu com uma pá de carvão, espantou os invasores e xingou-os por horas. Bandidos. Atacaram uma mulher doente, e ainda em plena luz do dia. Proskov a abraçou, choramingando, enquanto Ana tremia. E lá, no alto da escada, Petrov observava. Vira tudo. Vira como ela não gritara, mesmo com as mãos daquele animal em seu pescoço. Outro teste superado. O verdadeiro terror, porém, habitava as noites. Petrov cultivara o hábito de conversar em voz alta no andar de cima, sabendo que as paredes finas não guardavam segredos. Falava à esposa sobre o trabalho? Não em detalhes, é claro, apenas o suficiente para que Ana entendesse. Hoje, 3 pessoas foram levadas da universidade, um professor e 2 estudantes. Rede de espionagem ou operação marcada para Pulkovo. Uma grande purga se anunciava. Vera Ivanovna, sua mulher, respondia algo ininteligível, como sempre. Uma criatura silenciosa, eternamente doente, que mal saía do apartamento. Ana a encontrava às vezes na escada,
rosto pálido, olhos apagados. Será que ela sabia o que o marido fazia? Ou preferia não saber? Uma noite, Ana acordou com a sensação de um peso sobre a cama. Petrov. Na escuridão, só seu vulto se destacava, imóvel. Ficou assim por 10 minutos, até que sua voz cortou o silêncio, quase um sussurro. Sabe o que é mais difícil? As crianças. Quando é preciso, mas os inimigos do povo se multiplicam como ratos. Hoje poupas um filhote, amanhã ele se torna um lobo. Uma pausa. Depois, com ironia. Você nem está me ouvindo, não é? Conveniente. Como uma confissão sem padre. Sem risco de delação. Levantou-se, aproximou-se da janela. O que viu naquela floresta? Tudo? Ou só o fim? Virou-se para ela. Não importa. O que importa é que agora você se cala. E sempre se calará. Pela manhã, Ana encontrou sobre a mesa uma fotografia, um grupo de executados no bosque. Reconheceu rostos, o professor adjunto que dera aulas em sua escola, a bibliotecária do bairro, o adolescente filho de um engenheiro reprimido, ela vira o cartaz de sua busca. A imagem ali estava como advertência. Ou como lembrança. Queimou-a na lareira, mexeu as cinzas com cuidado, mas os rostos a perseguiram por dias e noites. E outro teste a aguardava, este quase lhe custando a vida. O ritual matinal era sempre o mesmo. Ana se levantava, ia à cozinha, punha a chaleira no fogo e congelava ao ouvir o estrondo da panela que Proscóvia deixava cair por acidente. A velha observava, atenta, a vizinha estremeceria? Viraria o rosto? Ana aprendeu a dominar cada músculo, nem um tremor nas pálpebras, nem tensão nos ombros. Indiferença absoluta. Proscóvia não era cruel. Apenas cumpria sua parte, como Petrov lhe sugerira certa vez. Seria bom vigiar Ana com mais frequência. E se o ouvido voltar e ela esconder? Quem sabe o que planeja? E a velha se esforçava, com as melhores intenções, claro, para ajudar na recuperação. Na biblioteca, a rotina era ao mesmo tempo mais fácil e mais perigosa. Mais fácil porque Petrov não estava lá. Mais perigosa porque cada visitante podia se tornar um examinador involuntário. Especialmente Rigi, o valentão do bairro, um garoto de 17 anos com o pai morto em uma obra e a mãe afogada na vodka. Ele a escolhera como alvo, primeiro, xingamentos pelas costas, depois, papéis amassados jogados em sua direção, cusparadas. Até que, certo dia, esgueirou-se por trás e berrou-lhe no ouvido enquanto ela arrumava livros na prateleira mais alta. Ana quase deixou cair um tomo de Pushkin, mas se conteve. Virou-se devagar, olhou através dele, como se perplexa com o motivo de os livros caírem sozinhos. Rigi enlouqueceu. Começou a bater palmas diante de seu rosto, estalar os dedos, assobiar. Os outros frequentadores murmuravam, mas ninguém interferia, enfrentar aquele marginal não valia a pena. Maria Pavlovna estava no comitê distrital, e foi então que Petrov entrou na sala de leitura, acompanhado de Mashenka. A menina correu para os livros infantis e ele parou, observando a cena. Rigi já erguera a mão para golpear Ana, testando sua reação. Petrov interceptou seu pulso com um aperto que fez o garoto gemer. Esta é minha vizinha, disse, baixo. Uma mulher doente. Se tocar nela de novo, vou te encontrar. E conversaremos como homens. Entendeu? Rigi assentiu, arrancou o braço e fugiu. Mas Ana viu ódio em seus olhos e soube que Petrov também o vira. E que, deliberadamente, não o esmagara por completo. Deixará uma brecha. Para outra tentativa. Outro teste, esticado no tempo. Naquela mesma noite, o pesadelo se materializou. Ana voltava tarde, após a inventariação. As ruas, desertas, apenas círculos amarelados dos postos de luz cortavam a escuridão. Na entrada do prédio, Rigi a esperava, não sozinho. 2 comparsas o acompanhavam. Cercaram-na, empurraram-na contra a parede. O cheiro a álcool, os olhos injetados do valentão enquanto suas mãos arrancavam sua saia. Os cúmplices riam, incentivavam. Ana lutava em silêncio, mordia, arranhava, chutava. Mas eram 3 contra 1.
E então, o pensamento a golpeou: se grito, Petrov saberá. Se não grito, podem me matar. Qual morte era pior? Um segundo de hesitação, e ela escolheu o silêncio. Melhor a morte rápida do que a lenta agonia da delação. Porque, depois da delação, a morte viria de qualquer jeito. Um milagre a salvou. O policial de ronda Fyodorov surgiu do vão da escada. Normalmente, ignorava bêbados e marginais, mas dessa vez avistou o distintivo do NKVD que Ana carregava no bolso, para proteção, como Petrov insistira. Agora ela entendia o verdadeiro propósito. Fyodorov dispersou os agressores, acompanhou-a até casa, desculpando-se o caminho todo, prometendo punição. Ana sentia, ciente de que nenhuma busca seria feita. Mas Petrov seria informado. E foi. Uma hora depois, ele subiu até seu apartamento, examinou o vestido rasgado, as arranhaduras no pescoço, o hematoma na face. Seus olhos revelavam uma mistura estranha: satisfação por ela não ter gritado, decepção por não tê-la flagrado em uma mentira. Amanhã passo no médico. Que registre tudo. E faremos um boletim em seu nome, para constar. Pausa. Você se saiu bem. As surdas mudas são alvos fáceis. Mas você não cedeu ao pânico. Ficou em silêncio por um instante. Vamos reforçar a vigilância. Saiu. Ana sentou-se na cama e chorou. Sem som, como aprenderá. Lágrimas escorrendo, mas nenhum soluço, nenhum gemido. A atriz perfeita. A vítima perfeita. O espetáculo para um único espectador. No dia seguinte, Rigi foi encontrado em uma vala, o crânio esmagado. Disseram que fora uma briga de bêbados. Ana sabia a verdade. Petrov eliminara a testemunha que poderia revelar como ela se defenderá demasiado bem para uma surda muda. Porque até os mudos gritam, só que de outra forma. Assim passaram os meses. Cada dia, um palco, cada noite, ensaios frente ao espelho. Ana treinava para não reagir a sons, para não estremecer nem mesmo dormindo. Mas o inferno verdadeiro começou quando Petrov decidiu compartilhar seus segredos com ela. A primeira vez foi em dezembro. O gelo rangia nas janelas, a lareira mal aquecia. Ana tremia debaixo de 2 cobertores quando ouviu a porta se abrir devagar, com cautela. Petrov entrou, sentou-se na poltrona junto à janela. Ficou 5 minutos em silêncio, depois acendeu um cigarro. A brasinha tremeluzia na escuridão. Sabe qual é a parte mais difícil no meu trabalho? Começou, baixo. Não é a eliminação. A isso a gente se acostuma. É quando eles agradecem. Sim, imagine só, agradecem pela morte rápida, por não terem sido torturados por semanas, por terem permissão para escrever uma última carta à família. Ana permanecia imóvel, respirando fundo e regular. Petrov continuou, como se falasse consigo mesmo. Hoje pegamos o diretor da fábrica. Lembra-se? Mikhail Stepanovich, do 3º andar. 20 anos sabotando o sistema, Petrov cuspiu as palavras como se fossem veneno. E só agora o desmascaramos. Dobreishi Shelovek, como você dizia. Um frontovik, um herói que consertava torneiras e carregava sacos de batata para as viúvas do prédio. 3 filhos. Uma esposa grávida. Ana sentiu o estômago revirar. Agora entendia os soluços abafados que vinham do 3º andar naquela manhã, o som de um corpo sendo arrastado pela escada, os passos pesados dos homens de Petrov. Zabavno, ele arrastou a sílaba, exalando fumaça pelo nariz. O diretor nem tentou negar. Assinou tudo sem pestanejar. Só pediu uma coisa: não toquem na minha família. Prometeu delatar quem fosse preciso, inventar confissões, sujar nomes. Petrov sorriu: pensaremos nisso, e lhe deu esperança. Porque a esperança, Ana, é a melhor alavanca que existe. Apaixonam-se por ela como por uma amante. E quando ela os abandona, o cigarro apagou-se entre seus dedos. Ele esmagou o toco no cinzeiro com um gesto lento, quase caricioso. Petrov levantou-se. A cama rangeu sob seu peso quando ele sentou-se na beirada, tão perto que Ana sentiu o calor de seu corpo através do cobertor. Sua mão desceu sobre o tecido, a poucos centímetros de seu ombro. Você é boa, sabia?
Quase me convence de que é surda de verdade. Quase. Os dedos dele deslizaram até seu rosto, roçando a maçã do rosto com uma intimidade doentia. Ana congelou. Cada músculo tenso, cada terminação nervosa gritando para recuar, mas ela se manteve imóvel, como uma estátua de sal. Respire. Não pisque. Não existam. O que me intriga, continuou, retirando a mão de repente, como se a pele dela o queimasse, é que os surdos mudos fazem barulho. Gemem no sono. Suspiram. Choramingam quando sonham com a mãe. Você? Silêncio absoluto. Como uma morta. Ele voltou para a poltrona, acendeu outro cigarro. A noite esticou-se como chicote, e Petrov falava sem parar, descrevendo os porões do Bolshoi Dom com a precisão de um anatomista dissecando um cadáver. Como alguns rezavam até a língua inchar de sede. Como outros cuspiam nos interrogadores antes de terem os dentes arrancados com alicates. Como havia os que riam, risadas agudas, histéricas, enquanto lhes quebravam os dedos um a um. Ana ouvia, e cada palavra era um prego sendo cravado em seu crânio. Você sabe por que te conto essas coisas? Perguntou, quando o céu além da janela já clareava. Porque quero ver quando você vai quebrar. Não se. Quando? Ele saiu ao amanhecer, deixando-a tremendo entre os lençóis úmidos de suor, com a certeza de que sua mente estava se desfiando como um novelos podre. Mas Ana agarrou-se àquela máscara como um náufrago a um pedaço de madeira. Porque alternativa não havia. As visitas tornaram-se rotina. 1, 2 vezes por semana, sempre à noite, sempre sem aviso. Às vezes Petrov chegava e ficava em silêncio, observando-a enquanto fumava, os olhos semicerrados como os de um gato prestes a pular sobre a presa. Outras vezes, trazia histórias que faziam seu estômago revirar, como atiravam em padres com as mãos amarradas, como arrastavam filhos de 10 anos para interrogatório só para ouvir os pais gritarem, como usavam mulheres como isca para homens que já haviam confessado tudo. Uma noite, espalhou fotografias sobre a mesa, acendeu uma vela. Olhe. Sua ex-colega, a professora Voronova. Lembra dela? Ana lembrava. Uma mulher elegante, que citava Pushkin entre uma aula e outra. Confessou ser espiã. Recrutada por um amante estrangeiro que nunca existiu. Mas ela inventou ele, Ana. Cada detalhe, cada encontro clandestino, cada detalhe íntimo que faria um romance de segunda categoria corar. Porque queria viver. E a imaginação? A imaginação é uma traidora quando a faca está na garganta. Outra vez, falou do velho Semyon Abramovich, do apartamento abaixo. Ele se queixa de você. Diz que anda à noite, faz barulho. Será que é verdade? Ana sabia que era mentira. Semyon a adorava, deixava doces na porta para ela, mas não podia defender-se. Só podia ficar deitada, ouvindo Petrov rir baixo. Ou será que são os fantasmas que a mantêm acordada? O pior veio em fevereiro. Uma noite gelada, o prédio mal aquecido, o querosene racionado. Ana cozinhava no Primus quando um cheiro ácido invadiu suas narinas. Não era a fumaça do fogareiro. Era outra coisa. Virou-se e viu, a cortina da janela ardia em brasas lentas, uma mancha alaranjada se espalhando pelo tecido. Seu primeiro impulso foi gritar Poar. A palavra já subia pela garganta quando seus olhos encontraram Petrov, encostado no batente da porta, observando-a com um cigarro entre os dedos. Ele fez isso. Ana lançou-se para o balde d'água, mas Petrov bloqueou seu caminho com um movimento casual, como se fosse um acidente. As chamas lambiam a moldura de madeira. Mais 1 minuto, e o apartamento inteiro seria uma tocha. No corredor, ouviu-se a voz arrastada de Praskovia, a vizinha, aproximando-se. Ana poderia bater na parede, chamar atenção, salvar a todos. Mas Petrov a observava, os olhos brilhando com a expectativa do teste. O que você escolhe, Ania? A máscara ou as vidas? O tempo parou. Ela agarrou a frigideira mais pesada da mesa e golpeou-a contra uma panela com toda a força. O estrondo ecoou como um tiro. Praskovia gritou. Os Kuznetsov correram. Em segundos, o corredor encheu-se de gente, baldes d'água, cobertores batendo contra as chamas.
Petrov foi o mais ativo de todos, comandando, jogando água, salvando o que podia. Quando o fogo apagou, foi o primeiro a chegar até Ana, pálida e trêmula. Veja só, disse alto, para os vizinhos ouvirem, a surdez tem suas vantagens. Não ouviu a cortina pegar fogo. Sortuda que estávamos por perto, senão... Praskovia a abraçou, choramingando. Kuznetsov xingava a administração do prédio. Petrov sorria. O teste foi falho, pensou Ana. Mas não do jeito que ele queria. Naquela noite, ele desceu até seu quarto, sentou-se na poltrona e ficou em silêncio por tanto tempo que Ana pensou que tivesse adormecido. Então, falou, baixo. Você é esperta. Demais para uma simples professora. Sabe, nós temos um nome para pessoas como você, Zataivezia. Aqueles que se escondem, que fingem lealdade enquanto esperam a hora certa. Uma pausa. Mas você não está esperando, está? Você só quer sobreviver. Isso eu entendo. O instinto é uma coisa poderosa. Ele levantou-se, passou o dedo pela parede enegrecida pelo fogo. Amanhã os pintores virão. Cobrirão tudo com tinta fresca. Como se nada tivesse acontecido. Fez uma pausa. Assim como as pessoas. Hoje estão aqui. Amanhã, sumiram. E ninguém lembra. Depois daquela noite, os testes ficaram mais cruéis. Petrov enviava espiões disfarçados, um médico que prometia curar sua surdez com um tratamento revolucionário, um primo distante da província, choroso, que jurava ter ouvido falar de sua tragédia, até uma mendiga que, entre tosses, sussurrava sobre os fuzilamentos no bosque. Ana não caiu em nenhuma armadilha. Mas o golpe final veio de onde menos esperava. Era março, um frio que cortava os ossos. Ana trabalhava na biblioteca quando uma mulher entrou, cambaleando como se o vento a tivesse empurrado. Magra, os olhos fundos, a pele amarelada como papel velho. Procuro meu filho, disse, a voz quebrada. Ele era estudante. Desapareceu há meses. Ana a reconheceu imediatamente. Era a mãe de aquele garoto, o que tremia na beira da vala, o que Petrov atirou na cabeça 2 vezes para ter certeza. A mulher falava, chorava, implorava por qualquer informação, sem saber que a pessoa à sua frente tinha visto o corpo do filho apodrecer na neve. Ana sentiu o mundo girar. Seus dedos formigavam com a necessidade de falar, de gritar, de abalar aquela mulher pelos ombros e dizer a verdade. Mas Maria Pavlovna já estava explicando, com voz doce e falsa: desculpe, camarada, nossa colega é surda-muda. Não pode ajudar. A mãe do garoto olhou para Ana com uma esperança tão frágil que doía. Talvez ela saiba algo. Talvez ela possa. Naquela noite, Ana deitou-se na cama e ungiu. Um som animal, abafado pelo travesseiro, enquanto as lágrimas queimavam suas faces. Petrov não veio. Não precisava. Ele já havia ganhado. O travesseiro sufocava seus soluços, as lágrimas a estrangulavam por dentro, e o coração parecia se partir em 1000 fragmentos. Mas mesmo sozinha, na escuridão do seu próprio desespero, Ana não podia se permitir desmoronar. E se Petrov estivesse escutando? E se fosse mais uma armadilha? O medo era um animal que roía suas entranhas, mais implacável que a fome, mais cruel que o inverno siberiano. E então chegou a manhã com sua notícia envenenada. A mãe do estudante havia sido encontrada enforcada. Não suportara a incerteza, o silêncio que engolia os filhos como um pântano. Petrov anunciou o fato no café da manhã, com voz alta demais, como se quisesse garantir que Ana não ouvisse. Mas ela ouviu. E entendeu. Era um aviso, cravado entre suas costelas como uma faca: cale-se. Ou outras mães seguirão o mesmo caminho. A primavera de 1938 trouxe consigo uma nova onda de terror. Todas as noites, os pátios ecoavam o ronco dos motores, as portas rangiam sob os punhos dos homens de preto. Todas as manhãs, o prédio ficava mais silencioso, como se as paredes absorvessem os gritos abafados, os passos apressados, os adeuses que ninguém ousava dizer em voz alta. Ana via as portas lacradas com selos oficiais, os rostos inchados de choro dos que ficavam, os olhares vazios dos que sabiam,
muitos daqueles desaparecidos acabariam na mesma cova anônima no bosque, onde a terra bebia sangue e o vento sussurrava nomes esquecidos. Até que, num dia de maio, algo inesperado aconteceu. Uma nova moradora chegou ao prédio. Claudia Petrovna entrou pela porta como um sopro de ar fresco em um porão podre, com seus 60 anos de rugas profundas, mãos calejadas e um sorriso que parecia genuíno demais para aquele lugar. Baixa, robusta, vestida com um chale desbotado, ocupou o quarto do antigo diretor da fábrica, o homem que fora arrastado à força 3 meses antes, acusado de sabotagem ideológica. Parenta do interior, explicaram. Tem direito à vaga. Desde o primeiro dia, ela foi diferente. Não sussurrava nos cantos como os outros, não estremecia a cada batida na porta. Assava pães de centeio e distribuía aos vizinhos, contava histórias da aldeia com risadas que ecoavam pelos corredores, como se o medo que impregnava as paredes não existisse. Com Ana, desenvolveu uma simpatia instantânea. Trazia-lhes batatas, ajudava a lavar roupas, comunicava-se com gestos torpes mas compreensíveis, aprendidos, disse, com uma surda muda da sua vila. Ana respondia com acenos de cabeça, sorrisos tímidos, e algo dentro dela, uma coisa pequena e frágil, começou a se mexer depois de tanto tempo congelada. Petrov desconfiou, claro. Revisou seus documentos, fez perguntas insinuantes, mas Claudia Petrovna era impecável, viúva de um soldado da guerra civil, analfabeta, uma camponesa modelo. A Sovié perfeita. Só Ana, aos poucos, notou as estranhezas. O modo como a velha emudecia quando Petrov falava do trabalho, como seus olhos, normalmente tão dóceis, se afiavam como lâminas. Como, por acaso, sempre estava por perto quando algo importante acontecia. Uma noite, Ana acordou com um rangido suave. Claudia Petrovna estava à porta do seu quarto, segurando um embrulho com comida. Deixou-o sobre a mesa, passou a mão pelos cabelos de Ana com uma ternura que quase a fez desabar, e saiu sem uma palavra, sem um gesto. Mas naquele toque havia mais verdade do que em todos os discursos do partido juntos. Depois disso, as visitas noturnas se tornaram rotina. Claudia Petrovna aparecia com potes de geleia caseira, meias de lã, infusões de ervas para a insônia. Sentava-se ao lado da cama, segurava a mão de Ana, murmurava coisas, orações, talvez, ou feitiços antigos. Petrov nunca soube. A velha movia-se como um gato, silenciosa demais para seu corpo pesado, sempre escolhendo as horas em que ele estava de serviço ou afogado em vodka após mais uma operação bem-sucedida. Até que, numa tarde em que a cozinha cheirava a chá de tilha, Claudia Petrovna quebrou o silêncio. Falou baixo, quase inaudível, sem olhar para Ana. Eu tive um filho. Professor, como você. Levaram no ano passado. Disseram que era inimigo do povo. Uma pausa. O som da colher batendo na xícara. Ele não machucaria uma mosca. Outra pausa. Ana congelou. Era a primeira vez, em 18 meses, que alguém sabia. Sei que você ouve, menina. Sei por que se cala. Os dedos da velha apertaram os dela. Não tenha medo. Sou uma tumba. E tenho meus próprios segredos. Ana não respirava. Aquele que destruiu meu filho, a voz de Claudia Petrovna era um fio de aço. É o investigador Morozov. Mora no distrito vizinho. Espero minha hora. Enquanto isso, aprendo. Observo como eles caçam uns aos outros. Um riso seco. Já começou, viu? Os lobos estão devorando os próprios filhotes. Ela se levantou, acariciou a face de Ana com uma rugosidade que doía de tão humana. Aguente, minha flor. Nada dura para sempre. Nem isso. E foi embora, deixando Ana tremendo, com a certeza de que, pela primeira vez em anos, não estava sozinha. Claudia Petrovna estava certa sobre os lobos. No verão de 1938, as purgas atingiram os próprios carrascos. O investigador Morozov, o homem que a velha procurava, desapareceu numa noite. Depois, foi a vez do chefe do distrito. Em seguida, mais alguns da equipe de Petrov. Ele próprio começou a suar. Ana via a veia latejando em sua têmpora, os cigarros queimando um após o outro entre seus dedos trêmulos. As visitas noturnas cessaram.
Agora, ele passava as madrugadas queimando papéis no escritório, e o cheiro de cinza impregnava o apartamento como um presságio. Até que, numa manhã, Ana o viu carregando malas. Vera Ivanovna, pálida como um lençol, segurava a mão da pequena Masha, os olhos inchados. Férias, disseram. Ou talvez uma mudança permanente. Claudia Petrovna observava da janela, os lábios apertados. Quando o carro partiu, virou-se para Ana e sorriu, um gesto quase imperceptível, carregado de significado. Mas não era a hora de comemorar. Uma semana depois, Petrov voltou. E trouxe consigo um novo morador. O que ninguém mais ousaria repetir em voz alta: eles mataram o Beria. As palavras pairaram no ar como uma lâmina. Ana deixou a louça escorrer entre os dedos, a água quente misturando-se ao suor frio que lhe brotava nas têmporas. Cá não estava mais olhando para ela, mas para a porta, como se esperasse que as paredes, essas testemunhas mudas de tantos segredos, engolissem o nome proferido antes que lhe atraísse a desgraça. Lavrenti Pavlovich, sussurrou a velha, traçando um sinal da cruz no peito com dedos trêmulos. O próprio carrasco-chefe. Encontrado morto em seu escritório, dizem. Oficialmente, ataque cardíaco. Seu riso seco soou como vidro quebrando. Como se um homem que mandava fuzilar crianças aos 16 anos morresse de velhice. Ana sentia o peso do silêncio se acumular no peito. Beria. O nome que faziam as mães sussurrarem para assustar filhos desobedientes, que os homens do partido pronunciavam com um tremor na voz, que transformava salões lotados em cemitérios de olhares baixos. O homem cujas mãos, ou melhor, cujas ordens, tinham esmagado mais vidas do que a peste negra. E agora ele estava morto. Não por uma bala, não por um tribunal, não pela justiça que nunca chegava, mas por algo tão prosaico quanto um infarto. Ou uma faca nas costas. Ou veneno no chá. Ou todas as acima, porque em um mundo onde a paranoia era moeda corrente, a verdade era sempre a versão que convenia aos vivos. Isso muda tudo, K. Petrovna inclinou-se, seus olhos negros brilhando com uma intensidade febril. Quando o principal cão de guarda cai, os outros começam a uivar. Eles vão se devorar, miúda. Já começou. Seus dedos ossudos agarraram o pulso de Ana com força surpreendente. Petrov está marcado. Você viu. Primeiro a mulher, agora a filha. Ele sabe demais, viu demais. E Victor? Aqui, a voz da velha rachou, como se o nome do sobrinho queimasse sua garganta. Esse é pior. Ele não tem lealdade, só ambição. E ambição em tempos como esses é uma sentença de morte. Ana queria perguntar como ela sabia, queria gritar o que fazer, queria, pela primeira vez em anos, falar. Mas sua garganta permanecia fechada, um túmulo para todas as palavras que nunca viriam à luz. Em vez disso, seus olhos caíram sobre as próprias mãos, vermelhas da água quente, cutículas sangrando de tanto esfregar louça que nunca ficava limpa. Mãos que haviam segurredo cartas proibidas, que haviam acendido fogos para reduzir provas a cinzas, que haviam apertado os ombros de uma criança enquanto o mundo dela desabava. Mãos que, no fundo, não eram diferentes das de Petrov ou de Victor. Todas manchadas. Todas cúmplices. Lá fora, o céu de junho era de um azul cruel, sem nuvens, como se o próprio céu conspirasse para não testemunhar o que acontecia embaixo. K. Petrovna seguiu seu olhar pela janela. Eles vão vir por ele esta noite, disse, tão certa quanto se já tivesse lido o relatório. Victor não esperará. Ele quer a posição do tio. E em tempos como esses, um cadáver é um degrau. Ela se levantou, as juntas estalando como galhos secos. Você tem que decidir, Ana. Agora. Decidir o quê? Como se houvesse escolhas para pessoas como ela. Como se não estivesse presa há anos em um jogo cujas regras havia aprendido tarde demais, sobreviver é trair, calar-se é consentir, e a única saída é a que leva ao cadafalso. A velha já se dirigia à porta, mas parou, voltando-se com um suspiro que parecia carregar séculos de fadiga. Há um trem para Leningrado amanhã ao amanhecer. Plataforma 3. Um homem com um chapéu marrom e um jornal Pravda dobrado sob o braço. Ele sabe quem você é. Seu sorriso foi uma faca entre as costelas. Ou você fica. E então, bem. Você já sabe como isso termina.
A porta bateu. Ana ficou sozinha com o som da torneira pingando, o cheiro de sabão barato, e a certeza de que, pela primeira vez em anos, o silêncio não era uma proteção, era uma armadilha. E que, queresse ou não, a hora de escolher havia chegado. Um som a fez estremecer. Yamachenka, dizem que no orfanato está definhando, não come, não fala, como se tivesse ficado muda de repente. O prato escorregou das mãos de Ana, espatifou-se no chão, espalhando estilhaços pelo linóleo gasto. Mas não era o barulho que a aterrorizava. O verdadeiro horror estava no fato de que, ao ouvir o estrondo, ela se virou instintivamente, um movimento rápido, quase imperceptível, mas suficiente. Na porta, imóvel como uma sombra, estava Petrov. Havia descido sem fazer ruído, como um gato que espreita a presa. E agora a observava. Vira o sobressalto em seus olhos, a máscara de indiferença desmoronando em questão de segundos. Claudia Petrovna levou as mãos à boca, sufocando um grito. Compreendeu, tarde demais, o tamanho de seu erro. O silêncio que se seguiu foi uma lâmina afiada. Só se ouvia o gotejar insistente da torneira, ping, 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 como um relógio marcando os últimos instantes de uma vida que já não lhe pertencia. Petrov avançou devagar, sentou-se à mesa com a calma de quem já decidiu o destino de todos na sala. Tirou um maço de papirós, acendeu um, exalou a fumaça cinzenta sem tirar os olhos de Ana. Ela permanecia imóvel entre os cacos, os pés descalços, os chinelos haviam ficado junto ao fogão, cortados pelos fragmentos afiados da porcelana. O sangue se misturava à água do prato quebrado, formando poças escuras no chão. Mas Ana não ousava se mexer. Não agora. Não com ele ali. Zaniatno, murmurou Petrov finalmente, a voz áspera, como se não a usasse há meses. 1 ano e meio. Um jogo perfeito. E então, uma fraqueza de segundo. Tragou fundo, observando a fumaça se dissipar entre eles. Quase acreditei, sabe? Quase me convenci de que você realmente tinha perdido a audição. Era uma versão conveniente. Seus olhos, frios como o gelo do rio Neva, cravavam-se nela. Mas a verdade é que você só esperava o momento certo para errar. Claudia Petrovna tentou intervir, as palavras saindo entrecortadas. Você não pode, depois de tudo que já fez. Petrov levantou a mão sem olhar para ela. Silêncio. A ordem foi suficiente para calar a velha mulher, que recuou como se tivesse levado um tapa. Você acha que eu não sei dos seus visitas noturnas, Claudia Petrovna? Seu sorriso era uma faca. Dos sussurros, das orações pelas almas que eu mesmo enviei para onde mereciam. Ri baixinho, um som sem alegria. Eu sei tudo. Ouvi tudo. É o meu trabalho. Levantou-se, aproximou-se de Ana com passos medidos. Ela não respirava. O sangue dos cortes escorria entre seus dedos, quente e pegajoso. Petrov agachou-se, pegou o estilhaço do chão e o girou entre os dedos, como se pesasse uma decisão. O que fazer com você, Gluconemaia? A palavra soou como um insulto. Entregar às autoridades? Diriam que abriguei uma inimiga do povo. Ruim para minha reputação. Passou o fragmento de porcelana pela bochecha de Ana, tão perto que ela sentiu o frio cortante da cerâmica. Poderia matá-la aqui mesmo. Mas barulho chama atenção. Os vizinhos fazem perguntas. Jogou o caco no chão com desdém e voltou para a mesa. Ou, fez uma pausa calculada. Podemos chegar a um acordo. Você continua com a sua farsa, eu finjo que ainda acredito. Sorriu, e era pior do que um grito. Conveniente para os dois. Você vive. Eu não sou comprometido. Claudia Petrovna não aguentou. O medo pela neta a fez esquecer a prudência. Monstro! Depois de tudo que já destruiu? Petrov virou-se tão rápido que a cadeira rangeu. Seu rosto estava distorcido, as veias no pescoço saltadas. O que eu destruí? Rugiu. Eu servi a pátria. Limpei a sociedade dos vermes que a corrompiam. Sua voz ecoava pelas paredes descascadas da cozinha. Acha que eu gosto disso? Acha que eu desfruto? Começou a andar de um lado para outro, os passos pesados, as palavras saindo como balas. Minha mulher foi levada.
Minha filha está num orfanato. Você acha que eu não poderia impedi-lo? Parou de repente, ofegante. Então, mais baixo, quase um sussurro, podia. Mas não fiz. Porque é assim que funciona. Se você começa a proteger os seus, vira o próximo na lista. Ana não aguentou mais. Depois de 1 ano e meio de silêncio forçado, sua voz rasgou o ar, rouca e estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Vítimas? Cuspiu. Vocês são vítimas? E aquelas no bosque, as crianças, as mulheres, elas o que são? Petrov congelou. Então, lentamente, um sorriso se desenhou em seus lábios. Ah! Sua voz era um veneno doce. Então você fala. Sabia que este dia chegaria. Aproximou-se, tão perto que ela sentiu o cheiro de tabaco e vodka em seu hálito. O que foi que você disse? Não ouvi bem. Ana entrou em pânico, mas já era tarde para recuar. Havia caído na armadilha que ele mesmo armara. Eu vi tudo. Lembro de cada rosto, de cada tiro. E me calei. Petrov assentiu, como se confirmasse uma suspeita. Inteligente. Mas agora falou. Tirou um caderninho do bolso, anotou algo com precisão cirúrgica. Amanhã de manhã virão buscá-la. As acusações? Cumplicidade. Ocultação de inimigos do Estado. Sempre damos um jeito de encontrar algo. Fechou o caderno com um estalo. Claudia Petrovna tentou se interpor, os olhos cheios de lágrimas. Basta. Não permitirei mais uma inocente ser destruída. Petrov a empurrou com violência. A velha mulher bateu a cabeça na quina da mesa e desabou, imóvel. Ana correu para ela, os dedos trêmulos procurando um pulso. Fraco, mas estava lá. O sangue escorria da sobrancelha cortada. Assassino, sibilou Ana, as lágrimas misturando-se à raiva. É isso que você é. Um carrasco de mulheres e crianças. Petrov a agarrou pela garganta antes que ela pudesse reagir. Seus dedos eram como tenazes de aço. Cale a boca, rosnou. Ou se junte a elas agora mesmo. Aperitou mais forte. Pontos brancos começaram a dançar diante dos olhos de Ana. Na verdade, seu hálito quente batia no rosto dela. Talvez seja melhor assim. Suicídio. Uma surda muda que não suportou a pressão. Soltou-a de repente, e Ana desabou, tossindo, lutando para recuperar o fôlego. Foi quando a sombra apareceu na porta. Victor havia voltado mais cedo. Avaliou a cena em segundos, Petrov estrangulando Ana, Claudia Petrovna caída no chão, o sangue, os cacos. Tio, disse, a voz firme, a mão já no coldre. Solte-a. Petrov obedeceu, mas seus olhos não deixavam o sobrinho. Sabia quando estava encurralado. Interessante situação, Victor. Tentou recuperar a compostura. Uma testemunha. Olhou para Claudia Petrovna, ainda inconsciente. Quando acordar, vai contar tudo. E depois do que aconteceu com sua mãe, deixou a ameaça pairar no ar. Victor não piscou. Tirou a arma, mantendo-a baixa, mas visível. Ou você me ajuda, ou ambos estamos perdidos. Seu tom era de negociação, mas a arma falava por si. Escreva um relatório. Diga que eu desmascarei a conspiração. Apontou para Ana com a cabeça. Ela fingia o tempo todo. Espiava. E a velha era cúmplice. Eu ganho uma promoção. Você ganha uma desculpa para o que aconteceu com sua esposa. Todos saem ganhando. Petrov empalideceu. Sabia que o sobrinho tinha razão. Mas havia algo nos olhos do homem mais velho, uma faísca de loucura que Victor não conseguia ler. Claudia Petrovna gemeu, começando a recobrar os sentidos. O tempo estava se esgotando. Trato feito, Petrov cedeu, mas sua voz era oca. Escreva o relatório. Eu assino. Victor baixou a arma, satisfeito. Mas Ana viu. Viu o modo como os dedos de Petrov tremiam ao apagar o cigarro. Viu a maneira como seus olhos, aqueles olhos que haviam condenado centenas, fixaram-se nela por um instante a mais,
como se memorizassem cada traço de seu rosto. Quando levaram Claudia Petrovna em uma maca improvisada, os vizinhos encheram o corredor, sussurrando. Praskovia choramingava, fazendo o sinal da cruz Kuznetsov. O síndico observava tudo em silêncio, sabendo que era melhor não se meter nos assuntos da checa. Ana foi trancada em seu quarto. Victor postou um guarda jovem na porta, um sargento de olhar vazio. Amanhã a levamos, disse o sobrinho. Vamos lá, tio. Precisamos discutir os detalhes. Mas Petrov não subiu. Ficou na cozinha, acendendo um papyrus atrás do outro, o rosto iluminado pela luz amarela da lâmpada pendente. Ana ouviu seus passos através da porta fina, para frente, para frente, como um animal enjaulado. Os pisos rangiam sob seu peso. Pouco antes da meia-noite, os passos cessaram. Depois, um murmúrio. Petrov falava baixo com o guarda. Ana pressionou o ouvido contra a madeira, mas só captou fragmentos. Não é para você. Ordens mudaram. Ninguém deve saber. Os passos se afastaram. O silêncio que se seguiu era errado. Não era a quietude da noite, mas a calma antes da tempestade. A porta se abriu sem ruído. Petrov entrou, fechando-a atrás de si com cuidado. Na mão, uma corda grossa, desgastada pelo tempo. Ana recuou, as costas batendo na parede. Ele balançou a cabeça, como se lesse seus pensamentos. Não é para você. Ainda não. Sentou-se na poltrona de couro rachado, a corda repousando sobre o colo. O último teste. O mais importante. Seus olhos brilhavam com uma intensidade febril. Victor acha que me venceu. Criança. Ri baixinho. Já enviei dezenas como ele para o outro lado. Mas ele tem razão em uma coisa. Esmagou o cigarro no cinzeiro. Está acabado para mim. Se não amanhã, depois. Sei demais. Condenei demais. Agora é a minha vez. Levantou-se, aproximou-se da janela. A lua refletia nos vidros empedernidos, pintando seu rosto de prata. Sabe o que percebi, Ana? Sua voz era quase um sussurro. Somos todos a mesma coisa. Carrascos e vítimas. Marionetes. Alguém puxa os fios, e nós dançamos, matamos, traímos, morremos. Virou-se de repente, e seus olhos eram os de um homem à beira do abismo. Mas não darei a eles o prazer de me levar. Não deixarei que aquele menino construa sua carreira sobre meus ossos. Ergueu a corda, passando-a entre os dedos como se fosse seda. A outra saída. Seus lábios se curvaram em um sorriso que não chegava aos olhos. Vou me enforcar aqui, agora, na sua frente. E você será minha única testemunha. Uma risada seca escapou de sua garganta. Ironia, não? Uma surda muda testemunhando o suicídio de seu algoz. Ana não conseguia acreditar. Era mais uma armadilha? Outro jogo? Por quê? Sua voz falhou. Por que na minha frente? Petrov sorriu, um sorriso que gelou seu sangue. Porque você contará. Daqui a anos, quando tudo isso virar poeira, você vai contar como eu morri. Como um covarde que se cagou de medo antes de enfrentar a forca. Encaixou a corda no gancho do teto, o mesmo que sustentava a antiga lustre de cristal. Eles não escrevem isso nos relatórios, mas sempre acontece. Ajustou o nó com precisão. E por que, hesitou, pela primeira vez em anos? Porque quero que alguém saiba que, no fim, eu também tive medo. Porque alguém precisava saber a verdade. Não a versão oficial, suja de tinta burocrática e mentiras de Estado, mas a verdade crua, a que arde como ácido na garganta. Subiu no banco de madeira, que rangeu sob seu peso como um gemido de culpa. Os dedos, que já apertaram centenas de gatilhos, agora tremiam ao ajustar o nó em volta do próprio pescoço. 384, a voz saía arranhada, como se cada sílaba fosse um caco de vidro. Matei 384 pessoas. Com estas mãos. Estendeu as manchas de sangue secular sob as unhas. Homens, mulheres, crianças. O mais novo tinha 14 anos. Um pioneiro.
Ri, um som que não era riso, era o rangido de uma porta enferrujada se abrindo para o inferno. Gritou Viva Stalin, antes do tiro. Como se isso fosse salvar a alma dele. A corda apertou sua garganta antes que a Diana pudesse fechar-se em um grito. Cada noite, eles vinham. Os 384. Em círculo ao redor da cama, silenciosos como sombras de um filme mudo. Não gritavam. Não acusavam. Só olhavam. Com uma paciência infinita, como se estivessem esperando o momento em que ele finalmente entendesse que pertencia a eles. Sabe o que é pior? Os olhos de Petrov brilhavam, febris. Eles não me odeiam. Eles compreendem. Ana deu um passo à frente, as mãos estendidas sem saber se para segurar ou empurrar. Desça. Sempre há outra saída. Mas ambos sabiam que era mentira. Para homens como ele, só havia duas portas, uma de chumbo, outra de madeira e corda. Petrov balançou a cabeça, lento, como se pesasse o mundo nos ombros. Chega! A voz quebrou. Cansado do sangue. Cansado do medo. Cansado de mentir. Fechou os olhos por um segundo, e Ana viu, pela primeira vez, não um monstro, mas o homem por trás da máscara. Sabe do que me arrependo? O sorriso foi uma faca. De não ter atirado em você naquele bosque. Ter sido mais rápido. Ter sido definitivo. Um silêncio. Não. Ana não soube se foi ela quem falou ou apenas o eco de sua própria consciência. Você não se arrepende. Petrov riu, um som úmido, sufocado. Não. Confirmou. Você é a única coisa limpa nesta merda toda. Os dedos apertaram a madeira do banco. E eu tentei. Deus, como tentei sujar você também. Endireitou-se no banco, como um soldado em posição de sentido antes da execução. O último teste. Os últimos segundos se esticaram como borracha prestes a arrebentar. Ana estava paralisada entre dois abismos, salvar o carrasco que a destruíra, ou deixar que o inferno o reclamasse de volta. Petrov esperou. Os segundos viraram minutos em sua cabeça. Depois, um sorrisinho torto. Certo. Murmurou. Deixe o cachorro raivoso morrer como deve. E então, com um movimento brusco, chutou o banco. A corda estalou. O corpo se sacudiu no ar como uma marionete cortada, os pés batendo no vazio em espasmos grotescos. Os olhos saltaram das órbitas, a língua inchou, roxa, entre os dentes. O cheiro, aquele cheiro, encheu a sala, doce e podre como fruta apodrecendo ao sol. Ana não desviou o olhar. 3 minutos. 3 minutos em que o mundo parou, e o único som era o rangido da corda e o gorgolejo úmido da garganta de Petrov. Depois, o silêncio. O corpo balançava, lento, como um pêndulo marcando o tempo de uma era que não acabaria nunca. Ela desabou no chão, as costas contra a parede, os olhos fixos naquilo que restara do homem que a quebrou. Petrov estava morto. Mas não havia alívio. Só um vazio gelado, a certeza de que aquilo não era um fim, era apenas o primeiro ato de algo muito maior. Amanhã arrombou a porta com um estrondo. Victor irrompeu na sala, seguido por 3 homens de sobretudo cinzentos, os rostos feitos de pedra. Parou como se tivesse levado um tiro. O corpo do tio balançava no ar, a língua negra como uma ameaça. Você. A voz de Victor era um rosnado. Você o matou. Ana não se moveu quando o soco a atingiu. Não gritou quando a bota afundou em suas costelas. Velhos reflexos, calar-se era sobreviver. Acha que vai se safar? Victor cuspiu no chão. Enforcou o herói da pátria e fica aí, quietinha, como se fosse santa. O chequista mais velho, um homem com olheiras fundas como covas, segurou o braço de Victor. Camarada tenente. A voz era cansada, como se já tivesse visto aquele filme antes. Observe as mãos dela. Sem marcas de corda. Balançou a cabeça. Um homem desse porte. Difícil levantar sozinha. Ele se matou? Victor ri, histérico. Ele ia assinar a confissão do complô. Ia salvar todos nós.
O velho chequista já estava anotando algo em um caderno surrado. Quando o sistema começa a devorar os seus, muitos escolhem a corda. Não havia piedade naquele tom. Só o peso de quem já enterrou demais. Foi então que a porta se abriu de novo. 2 homens em ternos escuros entraram sem barulho, como sombras com distintivos. Todos permaneçam onde estão. Um deles mostrou uma identificação. Capitão Voronov. Departamento Especial. Victor empalideceu. O que é isso? Eu desmascarei uma conspiração. Essa mulher é espiã, a velha é cúmplice. Voronov nem olhou para ele. Um gesto seco, e seu companheiro algemou Victor com eficiência clínica. Acusado de abuso de poder. A voz do capitão era monótona, como se lesse um obituário. Detenção ilegal da cidadã Vera Ivanovna Petrova. Fabricação de provas. Uma pausa. E suspeita de assassinato do tenente sênior Nikolai Semyonovich Petrov. Ele se enforcou. Victor berrou, apontando para Ana. Ela é a testemunha. Voronov finalmente olhou para ela. Um olhar longo, calculista. Cidadã Sokolova. Sorriu, sem alegria. Surda-muda com diagnóstico psiquiátrico. Virou-se para os outros. Testemunha inconfiável. Victor foi arrastado para fora, gritando sobre traidores e inimigos do povo. Mas as palavras se perderam no corredor, engolidas pelo eco de botas se afastando. O capitão ficou. Observou Ana por um longo momento, como se tentasse decifrar um código. História estranha. Murmurou. Uma surda-muda que testemunha um suicídio. Tirou do bolso um papel amassado. O coração de Ana gelou. Era uma das cartas. Aquela que ela queimara. Ou achará que queimara. Ontem à noite, recebemos uma denúncia anônima. Voronov girava o papel entre os dedos. Detalhando crimes do camarada Petrov. Execuções sem julgamento. Torturas. Levou o papel ao nariz, como se pudesse cheirar a traição. Curioso. A caligrafia, os olhos se encontraram. Bem curiosa. Ana não respirou. Claro, a perícia não confirmou nada. Guardou o papel de volta. Falsificação óbvia. Ela entendeu. Claudia Petrovna. A velha guardara uma cópia. Enviará no momento certo, como um golpe de xadrez jogado anos antes. Voronov se aproximou, a voz baixa. Você está livre, cidadã Sokolova. Um sorriso que não chegava aos olhos. O caso está encerrado. Petrov se suicidou após o choque do arresto da esposa. O sobrinho encolheu os ombros. Excedeu seus poderes. Pagará por isso. Fez uma pausa. Continue com sua vida quieta, professora. O tom era uma advertência disfarçada de conselho. Surdos mudos não interessam a ninguém. Saiu. Ana ficou sozinha no meio do caos. O corpo de Petrov foi retirado, a sala lacrada. Os vizinhos murmuravam, dispersando-se como baratas sob a luz. Só Proscóvia ficou, abraçando-a com mãos trêmulas. Coitada. Choro abafado. Tanto sofrimento com esses demônios. À noite, soube que Claudia Petrovna estava no hospital, mas fora de perigo. E que Vera Ivanovna fora solta, as acusações contra ela desmoronaram com a queda de Victor. Mas o verdadeiro milagre aconteceu uma semana depois. Ana estava na biblioteca, classificando livros novos, quando uma voz a chamou. Tia Ania. Era Masha. Magra, com o cabelo curto como o de uma prisioneira, os olhos muito grandes no rosto pálido. Mas viva. Atrás dela, Vera Ivanovna, envelhecida 10 anos em alguns meses, fios brancos no cabelo como cicatrizes. Nos soltaram. A voz de Vera era um sussurro. Deram um quarto em uma comunalca do outro lado da cidade. Ana não disse nada. Não havia palavras. Vera aproximou-se. Eu sei que você ouve. Os olhos brilhavam, úmidos. Nikolai falava à noite. Achava que eu dormia. Masha abraçou Ana com força.
Vamos embora. Sussurrou em seu ouvido. Bem longe. Onde ninguém saiba nosso nome. Ninguém vai saber de você. Prometeu Vera, antes de se afastar. Nunca. E elas foram embora. Ana nunca mais as viu. Mas, anos depois, às vezes chegavam cartões postais sem remetente. Com uma frase em letra infantil. Lembro. Calei. M. Naquela mesma noite, Claudia Petrovna apareceu na biblioteca, apoiada em uma bengala, o rosto marcado por curativos. Sentou-se à frente de Ana, em silêncio. Depois. Acabou. Suspirou. Mas entende o que percebi? Os dedos, nodosos, bateram na mesa. Não é o fim. É só uma trégua. Eles se esconderam. Esperam. Como ratos depois de um incêndio. Levantou-se, com dificuldade. Passou a mão pelo cabelo de Ana, como uma bênção ou uma maldição. Viva, menina! A voz era áspera. Calada. É a única maneira de sobreviver. E de lembrar. Porque os Petrovs tinham ido embora. Mas o medo ficará. Nas paredes. Nas almas. No ar que respiravam. E Ana soube, então, que permaneceria surda-muda. Não por diagnóstico. Por escolha. Porque algumas coisas não devem ser ouvidas. E algumas verdades não devem ser ditas. Nunca. Continuou a trabalhar na biblioteca, entre as mesmas prateleiras empoeiradas, no mesmo apartamento comunal onde as paredes respiravam segredos. E continuou calada. Os anos passaram como sombras alongadas nos corredores do prédio, e ela viu o retorno dos que voltavam não como heróis, mas como espectros. Quebrados. Mais velhos do que deveriam ser. Alguns procuravam rostos que o tempo e o regime já tinham apagado. Outros choravam sobre papéis amarelecidos, atestados de reabilitação póstuma, como se aquelas palavras pudessem devolver o que fora roubado, uma vida, um nome, um adeus que nunca chegou a ser dito. Claudia Petrovna partiu em 1953. Silenciosa, como sempre fora nos últimos anos. Ana encontrou pela manhã, ainda sentada na poltrona, as agulhas de tricô entre os dedos imóveis, um sorriso congelado nos lábios. Sobre a mesa, um bilhete, esperei. Ele morreu antes de mim. Agora, finalmente, posso. Um a um, os antigos moradores foram desaparecendo, uns pela morte, outros pela fuga, como se o próprio edifício os expulsasse. Os novos inquilinos pisavam alheios sobre o chão que guardava gritos, que escondera homens acorrentados no porão antes da viagem sem volta, que testemunhara Petrov queimando documentos no sótão, as chamas devorando nomes como se fossem pecados. Ninguém sabia. Ninguém queria saber. Ana não falou. Nem quando os médicos, após exames e sorrisos condescendentes, garantiram: o trauma passou. O bloqueio psicológico não existe mais. Ela sentia, esboçava um sorriso vazio e permanecia em silêncio. Porque algumas palavras, quando não são ditas a tempo, perdem o sentido para sempre. Tornam-se cinzas na boca. De vez em quando, jornalistas batiam à porta, caçadores de memórias, colecionadores de dor. Queriam relatos do 37, do 38, aquelas noites em que o medo tinha gosto de chumbo. Ana apontava para os ouvidos, gesticulava a surdez fabricada, encenava a mudez como um escudo. Eles iam embora frustrados, com cadernos vazios e a sensação de que algo importante, lhes escapara entre os dedos. Até que, uma tarde, uma mulher entrou na biblioteca. 30 e poucos anos, elegante no taier moderno, os passos firmes de quem carrega segredos sem deixá-los transparecer. Sentou-se à mesa de Ana, fitou-a por longo tempo, até que sussurrou, tão baixo que só ela poderia ouvir. Zdravstvuyte, tiotia Ania. É eu. Mashenka. A filha do carrasco. Ana não se moveu. Nenhum músculo, nenhum piscar. Mas os dedos, sem querer, apertaram a caneta com mais força. A mulher continuou, a voz firme, os olhos secos. Sobrevivi. Estudei. Tornei-me médica. Mudei de sobrenome. Criei outra vida. Mas lembro.
Sei que você me ouve. E sei por que se cala. Eu também me calo. Sobre aquele tempo. Sobre quem era meu pai. Uma pausa. O som da respiração de Ana, controlada, medida. Vim agradecer. Por não ter me afastado naquela época. Por ter ficado perto de uma criança que não merecia o sangue nas mãos do pai. Tirou uma fotografia da bolsa. Um homem, duas crianças sorrindo. Minha família, disse. Meu marido não sabe. Meus filhos não saberão. Mas eu lembro. Lembro de tudo. Levantou-se. Não voltarei. Mas saiba, existe alguém, em algum lugar, que guarda sua bondade e seu silêncio. E se foi? Ana ficou olhando para a porta fechada, para o vazio que a mulher deixará para trás. Então, pela primeira vez em 20 anos, pegou uma folha de papel. Não para delatar. Não para suplicar. Para recordar. Escreveu a noite inteira. O outono de 37. A floresta. Os tiros. A voz de Petrov. As visitas noturnas. O medo que se aninhava nas costuras da roupa, no cheiro do pão queimado, no eco dos passos nos corredores. Preencheu cadernos com o que carregar em silêncio, como se as palavras, ao saírem, pudessem aliviar o peso. Ao amanhecer, levou as páginas até a lareira. Acendeu o fogo. Assistiu às frases se contorcerem, às letras se tornarem brasas, o passado virar cinza. Mexeu os restos com a pinça, esmagando qualquer vestígio, qualquer sílaba que pudesse sobreviver. Quando só restou o pó, voltou para a janela. Do lado de fora, a neve caía. Branca. Imaculada. Cobrindo as cicatrizes da cidade, as pegadas dos que já não estavam, as mentiras que ainda se repetiam. Ana observou os flocos se derretendo no parapeito e, pela primeira vez em décadas, sentiu algo parecido com paz. Viveu mais 30 anos sem pronunciar uma palavra. Quando morreu, em 89, pouco antes do mundo que a silenciara desabar sobre si mesmo, os vizinhos encontraram em seu quarto apenas livros e uma fotografia antiga, a turma de formandos de 37. Metade dos rostos, riscados a lápis com traços precisos, como se ela tivesse apagado um a um os que o tempo já levará. No verso, uma linha em sua letra trêmula. Pomniusek. Lembrava-se de todos. A história de Anna Sokolova não virou capítulo de livro, nem roteiro de filme, nem discursos solenes. Permaneceu onde sempre esteve, no subterrâneo das memórias não contadas, entre milhões de vozes que escolheram ou foram obrigadas a se calar. Uma história sobre como sobreviver quando a única arma é o silêncio. Sobre como a humanidade, às vezes, só se salva quando se recusa a gritar. Porque há testemunhos que nunca precisam ser ditos em voz alta. Eles vivem nos olhares trocados à distância, nos suspiros contidos, nos gestos que substituem as palavras. Esperam. Talvez, em outro tempo, em outro mundo onde a verdade não custe a vida, essas histórias possam ser contadas por inteiro, sem medos, sem cortes, sem a sombra da forca pairando sobre cada sílaba. Até lá, resta apenas lembrar. E calar. Não por incapacidade. Por escolha.